Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Então, hoje nós completamos 100 dias, todos os nossos mandatos, mas especificamente o prefeito, a prefeitura, hoje, comemora, ou enfim, registra. Foi alguns dias atrás, mas hoje é a primeira sessão dos 100 dias. Então, se registra os 100 dias do governo Mello em Porto Alegre. Tenho muito respeito à trajetória do Sebastião Mello, muito respeito a todos e todas, vereadores e vereadoras desta casa, da situação, que são base aliada do governo Sebastião Mello, mas é importante que a gente refira o que tem sido feito ao longo desses 100 dias. Muito diálogo, é fato, muitas audiências públicas, conversas com a oposição, o que é muito saudável e louvável por parte do prefeito, de toda a sua equipe. Também tenho que referir que sempre fui muito bem atendido por todos os secretários que eu já tive contato da prefeitura, Cássio Trogildo, entre tantos outros. Então, não é nesse aspecto que eu acho que a gente tem que trabalhar ou fazer a nossa crítica, mas sim na efetividade daquilo que nós temos dialogado junto à Prefeitura de Porto Alegre. Nós sabemos, então, que foi retirado o pedido de urgência da reforma da Previdência, o que é muito saudável, muito louvável, mais uma vez, por parte da Prefeitura, mas nós sabemos que o objetivo, na verdade, é outro, é articular talvez uma reforma da Previdência ainda mais nefasta para os servidores públicos de Porto Alegre. Nós também requisitamos que seja retirada, seja retirado do regime de urgência a privatização, o projeto de privatização da Procemp. Uma certa urgência, porque esse projeto está na porta de votação aqui da casa. E é um absurdo porque tem diversos pontos que não foram ainda esclarecidos e não há necessidade aparente, mas esse é um outro debate também, para ser feito em outro momento. Mas isso é só para referenciar o que eu estou falando. Mello também atendeu às demandas dos representantes estudantis em relação à carteirinha, a votação de alguns dias atrás aqui na Câmara. E eu mesmo elogiei o prefeito por essa iniciativa de vetar um trecho da lei que vedava algumas demandas dos estudantes. Mas, infelizmente, foi um jogo de cena, aparentemente, em que a base aliada votou contra o seu próprio prefeito, demonstrando que, na verdade, ou o prefeito não tem realmente uma boa relação com a sua base aliada, ou, na verdade, tudo não está passando de um jogo de cena para dizer que é do diálogo. E eu preciso também referenciar mais uma vez, mais um outro detalhe, que foi muitas vezes levantado aqui hoje, que é a questão da pandemia. Porto Alegre virou o epicentro do número de mortes. É muito interessante a gente dizer que abriu tudo, que o comércio está voltando, que tem um compromisso com a economia, quando Porto Alegre, então, registrou o pior momento da pandemia algumas semanas atrás, justamente pelo nosso negacionismo e pela forma como a prefeitura também lidou com essa crise que envolveu diversos atores. É claro que a gente sabe que não é o comércio necessariamente que vai causar o caos na saúde, e sim, como foi bem referenciado, fatores como aglomerações, festas clandestinas, a situação do carnaval. Mas tendo essa crise, tendo esse momento de pico da pandemia, o correto teria sido, então, nós fecharmos tudo. Mas para isso a gente precisaria também, ter um comando central a partir do governo federal que distribuísse renda, que garantisse o emprego, que garantisse que as empresas não quebrariam através, como está sendo feito na Argentina, com isenção do imposto de renda, ou pelo menos atraso do pagamento do imposto de renda, entre tantas outras políticas. Mas não é o caso. Então, nós preferimos empurrar as pessoas num discurso de que precisam se alimentar, que é a verdade, porque não tem renda básica. Então, a gente usa o desespero dessas pessoas e empurra elas ou para morrer de fome ou para morrer infectadas com Covid. E é bom que se diga,
abriram leitos realmente, só que é bom que se diga, a cada 10 pessoas que entraram, 8 pessoas morreram na UTI em Porto Alegre nos meses passados. Muito obrigado. Vou falar um pouco sobre o nosso projeto de lei da vacinação dos agentes da segurança pública, da saúde e demais atividades consideradas essenciais. O ideal seria a gente não necessitar desse tipo de projeto, porque o ideal seria nós termos vacina para todos e todas. Essa é a realidade. Mas a gente sabe que houve no Brasil, e na verdade esses projetos de lei eles não devem servir somente também para esse momento, eles devem servir para todo sempre. Mas nesse momento, infelizmente, o que a gente viu, num primeiro momento, como já foi falado aqui diversas vezes, foi uma negativa por parte do governo federal da compra de vacinas. Isso atrasou a vacinação. Então, se hoje nós estamos discutindo ainda a abertura, fechamento de comércios, idas ou não a templos de religião, nós temos que dar o nome aos bois de quem é o responsável por isso, que é o Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero explicar, então, qual é o objetivo desse projeto de lei. Os agentes da segurança pública, eles foram esquecidos pelo governo federal quando montou a estratégia de vacinação. Qualquer país minimamente organizado sabe que, numa pandemia ou em situações de crise, nós temos pelo menos 2 categorias que são realmente essenciais na medida que buscam manter o tecido social rígido, organizado, que são já os agentes da saúde, por óbvio. Se é uma pandemia, nós precisamos de enfermeiros, precisamos de médicos, precisamos de técnicos de enfermagem para salvar a população. Na mesma medida, os incêndios, acidentes de trânsito, homicídios, feminicídios, latrocínios, eles continuam acontecendo na sociedade. Dessa maneira, os agentes da segurança pública, que estarão em contato com a população, que não podem fazer home office, assim como não podem os agentes da saúde, eles deveriam ter prioridade. Assim fez o Uruguai, assim fez os Estados Unidos e tantos outros países que entendem que isso é uma necessidade, que vacinar os agentes da segurança é uma necessidade. E dentro dos agentes de segurança, isso é importante que fique gravado nas notas taquigráficas aqui dessa casa, qual o espírito dessa lei. Estão agentes focados ali na fase, que são os agentes socioeducativos, estão os peritos, estão todas as categorias lato sensu que trabalham com a segurança pública. Estão os fiscais de trânsito e tantas outras categorias. E também nesse nosso projeto estão contempladas as atividades essenciais, os motoristas de ônibus, os professores, caso se considere que a educação é uma atividade essencial e que precise ser presencial, que se vacine os professores, as merendeiras, os faxineiros e faxineiras. E é dessa forma que a gente deve construir. Se consideramos que aquela atividade é essencial, essa categoria deve ser vacinada. Caso contrário, a gente vai ter que modular quem tem realmente necessidade de estar em trabalho presencial e logo precisa ter prioridade na vacinação, ou quem pode ficar como uma certa, digamos, um foco naquela categoria, mas que possa ainda fazer seu home office e assim que tiver vacina possa ir para o contato físico com a população. Eu acredito que isso é meio racional e é importante, então, que também a gente saiba que tem uma situação profissional, que é uma vacinação com ênfase no aspecto profissional e outra vacinação em aspecto de saúde, de idade, de problemas de saúde. Então, a gente teria que ter essas 2 frentes na linha de vacinação. Então, é essa a ideia do nosso projeto. Eu espero que ele seja aprovado na votação e eu agradeço a possibilidade de estar aqui dialogando com os colegas mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leonel Hard. Essa moção de repúdio da vereadora Mônica Leal, ela é muito relevante, porque nós não podemos aceitar que alguém que já foi parlamentar,
que é presidente de um partido político da envergadura que é o PTB, possa indiscriminadamente continuar cometendo crimes ininterruptos nesse país. Réu confesso, depois sai da prisão, tendo confessado seus crimes, sua filha é presa, inclusive, e ele segue propagando o discurso de ódio, propagando discursos racistas e graves. Ameaçou policiais, guardas municipais, fez pedidos para formações de milícias, indicou para que pessoas agredissem agentes da segurança pública, e isso é surreal, isso não pode ser aceito. E, para fechar com chave de ouro, nós temos, então, esse grave caso de racismo. Praticou homofobia contra o governador do estado, fez discursos violentos contra o governador do estado, infelizmente está sendo processado também pelo Eduardo Leite. Então é inadmissível que em pleno século XXI nós tenhamos esse tipo de postura de qualquer político, de qualquer cidadão, na verdade, não só de político. Então, parabenizo a iniciativa da Mônica Leal, me solidarizo a toda a comunidade judaica. Nós temos que combater o neonazismo, o fascismo, o racismo, em todos os seus espaços e onde quer que ele ocorra. Não é porque é só uma postagem no Twitter, não é porque é só uma lacrada no WhatsApp que a gente não deva levar essas posições a sério. Nós temos que combater em todos os espaços, o tempo todo, e não basta não ser racista. Temos que ser antirracistas, como diz Angela Davis. E tem uma velha máxima: quando 10 pessoas estão numa mesa e um nazista se senta nessa mesa e as 10 pessoas não se levantam, nós não temos mais um nazista. Nós temos 11 nazistas sentados à mesa. Então, a democracia, a luta antirracista, ela deve estar acima de ideologias, de partidos políticos, de predileções ideológicas. Deve ser uma luta de todos e todas, independente do seu campo ideológico, independente da sua origem étnica. Isso deve ser intrínseco a uma sociedade humana, a uma sociedade democrática, e não se pode tolerar esse tipo de fala racista, esse tipo de postagem racista, que vincula judeus a homicídios, a infanticídios, fazendo vinculações bíblicas, um absurdo, abjeto, a postagem do Roberto Jefferson, e que vem, dia após dia, tensionando a política nacional, fazendo um grande estrago na política regional aqui. A gente tem toda essa situação com a bancada aí que ele fez, sendo violento, agressivo, instigando crimes, instigando formação de milícias, atacando guardas municipais e policiais que estão colocando a sua vida em risco para cumprir normas sanitárias necessárias. Então, eu deixo aqui também o meu repúdio ao Roberto Jefferson, esse réu confesso, esse criminoso, e parabenizo a Mônica Leal por essa iniciativa. Muito obrigado.